Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira, dia 21 de julho, 21/7, e hoje nós vamos estudar matemática. Hoje é a nossa última aula de matemática. Hoje nós vamos estar fechando, nós vamos estar encerrando o nosso livro 2, né? A nossa apostila, o nosso caderninho de número 2, tá? E nas próximas aulas nós vamos estar revisando todos os conteúdos que nós estudamos, tá bom? Então vamos lá, página 200, certo? Data de hoje. Hoje nós vamos estudar o módulo 17, regularidades em sequência. Essa palavra aqui, regularidade, ela não é nova para nós, né? Nós já estudamos a regularidade da multiplicação, lembra? Nós já vimos essa palavra dentro da matemática, né? Então, turminha, quando que existe a regularidade, tá? A regularidade, quando existe algo que se repete numa ordem, numa sequência, tá? Regularidade nada mais é do que um padrão a ser seguido, tá? Por exemplo, quer ver? Deixa a tia Vanessa montar aqui a tabuada, deixa eu pegar esse espaço aqui. Vamos pegar uma outra cor, né? Vamos pegar uma cor bonita. Vamos pegar esse verde aqui, verde esperança. Peraí. Vamos apagar. Pronto. Eu disse que nós temos uma regularidade na tabuada de multiplicar, certo? Que nós já até estudamos anteriormente. Então, vamos relembrar? Então, turminha, se a tabuada é de 2, 2 vezes 1 é igual a 2. Opa, deixa eu colocar o resultado aqui. 2. Aqui eu vou dar sequência à tabuada. 2 vezes 2 é igual a quanto? Se eu estou montando a tabuada de 2, então eu tenho que contar de quanto em quanto? Eu tenho que contar de 2 em 2, certo? Então, 2 com mais 2 eu tenho 4, certo? 2 vezes 3 é igual a... Se 2 vezes 2 é igual a 4, 2 vezes 3 será igual a quanto? Se eu tenho 4 aqui, eu vou adicionar mais 2. 4 mais 2 é igual a 6. Então, aqui existe uma regularidade. Quer ver outro exemplo? Peraí. Peraí. Pronto. Consegui esse espaço aqui bacana. Quer ver uma outra regularidade dentro da multiplicação? Vamos montar a tabuada de 3. Todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Então, 3 vezes 1 é igual a 3. Agora, eu quero saber quanto que é 3 vezes 2. Se aqui 3 vezes 1 é igual a 3, a tabuada é de 3, eu vou adicionar mais 3, que vai dar quanto? 6. Agora, eu vou multiplicar 3 vezes 3. Qual é o resultado? Aqui eu tenho 3 vezes 2 é igual a 6. Acrescento mais 3, eu tenho o número 9, tá? Então, aqui existe uma regularidade, tá? Nós calculamos de 3 em 3. Assim como a tabuada de multiplicar por 2, nós calculamos de 2 em 2, tá? E se fosse uma tabuada de 5, professora, nós iríamos calcular de 5 em 5, tá? Nós temos também a regularidade em sequências de figuras geométricas, como aqui embaixo, olha. Aqui nós temos nós temos várias figuras geométricas, né? Aqui nós temos 2 triângulos amarelos e 1 cilindro azul, né? Nós temos mais 2 triângulos amarelos, mais 1 cilindro azul. Tá? Então, aqui nós temos uma sequência de figuras geométricas, triângulos e cilindros. Quando nós falamos em regularidade de desenhos ou de figuras geométricas, precisamos prestar atenção nos elementos e no motivo, tá? Deixa a tia grifar essa palavra aqui, porque você precisa guardar no coração. Não é nada difícil, é muito fácil. Basta você prestar atenção.
Então, quando nós falamos em figuras, sequências de figuras, nós precisamos prestar atenção e saber identificar o motivo e também os elementos, tá? E é isso que a tia Vanessa vai te explicar agora. Eu tenho certeza que você vai, tirar de letra. Vamos primeiro ver os elementos. Então, turma, o elemento é cada figura dessa regularidade, tá? Lembrando que, mais uma vez, o elemento é cada figura dessa regularidade, cada figura dessa sequência. E o motivo, tia Vanessa? O motivo é a sequência que sempre se repete, tá? Nesse caso aqui, nós temos o triângulo e o cilindro. Aí começa a se repetir. Triângulo, triângulo e cilindro, tá? Então, esse aqui é o motivo. Deixa a tia Vanessa pegar uma cor aqui. Vamos circular o motivo. Esse aqui é o motivo. Triângulo, triângulo e cilindro. Aqui nós temos um outro motivo, olha, que ele se repete. Triângulo, triângulo e cilindro, tá? Então, esse é o motivo da figura geométrica, tá? E quais são os elementos? Triângulo, triângulo, cilindro. Triângulo, triângulo e cilindro. Tudo bem? Então, turminha, dentro desse motivo aqui, olha, eu tenho 3 elementos. Dentro desse motivo aqui, eu tenho 3 elementos, tá? Os elementos são as figuras, tá bom? Agora, eu preparei para vocês um vídeo bem legal, tá? Que vai nos ajudar a compreender essa atividade. Mas eu tenho certeza que com a explicação da tia Vanessa você já conseguiu, certo? E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, nós vamos falar um pouquinho a respeito de padrão e sequência. E lembrando que um padrão é um modelo a ser seguido, e uma sequência é dar continuidade a algo que foi iniciado. Então, observe essa imagem aqui. Note que os dedos estão formando números. Aqui nós temos o número 0, aqui nós temos o número 2, aqui o número 4 e aqui o número 6. Qual é o próximo número dessa sequência? Primeiro, pause o vídeo e tente continuar essa sequência com os seus dedos. Feito isso, vamos observar uma coisa interessante. Observe que aqui nós estamos pulando de 2 em 2, ou seja, aqui o 0, depois nós pulamos para 2 dedinhos, depois para 4 dedinhos, depois para 6 dedinhos, ou seja, se nós estamos pulando de 2 em 2, para descobrir o próximo número dessa sequência, nós temos que somar mais 2, ou seja, o próximo número dessa sequência é o número 8. Então, 8 dedinhos. Então, eu posso colocar 5 dedos e depois 3 dedinhos. Algo mais ou menos assim, né? Então, isso daqui é uma sequência que tem um padrão a ser seguido, ou seja, um modelo que vai se repetindo para todos os elementos dessa sequência. No caso, o padrão aqui é sempre aumentar 2 para descobrir o próximo número. Ok, então vamos ver algumas sequências e tentar descobrir alguns padrões. Aqui tem algumas figuras que eu desenhei para entendermos o padrão. Nessa primeira linha aqui, nós temos estas figuras aqui, e se eu quisesse continuar a desenhar, qual seria o próximo desenho da minha sequência? Observe, eu tenho uma carinha feliz, depois eu tenho uma flor, depois outra carinha feliz, depois uma flor e depois outra carinha feliz. Qual é o próximo desenho que vem nessa sequência? Note que está sempre se repetindo. Uma carinha feliz, uma flor. Uma carinha feliz, uma flor. Uma carinha feliz. Então, o próximo vai ser o quê? Uma flor. Esse é o próximo desenho da minha sequência. E se eu quisesse continuar, o próximo vai ser uma carinha feliz. E assim por diante. Então, eu descobri qual era o meu padrão, que, no caso, é uma carinha feliz, uma flor. Uma carinha feliz, uma flor.
e assim em diante. E nessa segunda linha aqui, nós temos estrelas e Sol. Você consegue descobrir qual é o padrão? Isso é bem fácil. Para nós descobrirmos o modelo a ser seguido, nós vamos observar a sequência. Olha, nós temos 2 estrelas e depois temos um Sol. Depois, temos 2 estrelas e um Sol. Só que agora nós só temos uma estrela aqui. Ou seja, se nós estamos seguindo o modelo de 2 estrelas e um Sol, então eu tenho que colocar outra estrela aqui para completar a minha sequência. E logo depois dessas 2 estrelas, o que vem? Isso mesmo, vem um Sol, porque eu tenho sempre que colocar 2 estrelas e um Sol. 2 estrelas e um Sol. Então, se eu quisesse continuar mais uma vez, os próximos elementos da minha sequência seriam 2 estrelas, e assim por diante. Agora, na minha terceira linha, a primeira coisa que eu tenho que fazer é determinar o meu padrão, ou seja, o modelo a ser seguido. Aqui na minha terceira linha, eu tenho um coração rosa escuro e depois 2 corações rosa claro. Depois eu tenho 3 corações laranjas, e aí depois eu volto com um coração rosa escuro, 2 corações rosa claro e depois somente 2 corações laranjas. Qual é o próximo termo dessa sequência? Você já observou o padrão? Pois é, eu venho sempre com um coração rosa escuro, depois 2 corações rosas claro e depois 3 corações laranjas. E observe que daqui em diante a sequência vai se repetindo, ou seja, um coração rosa escuro, 2 corações rosas claro, e isso significa que essa parte aqui tem que ser igual a essa. Então, está faltando um coraçãozinho laranja, que é o próximo termo da sequência. E se eu quisesse continuar essa sequência, eu ia mantendo este padrão, que é qual? Um coração rosa escuro, depois 2 corações rosas claros, e assim por diante. Então, de novo, foi preciso eu descobrir um padrão, ou seja, um modelo a ser seguido. Por fim, eu preciso ver um último exemplo com vocês. E descendo aqui, eu tenho um exemplo bastante legal. E aqui nós temos o Marcos, e ele fez geleias para vender. E essas geleias, por serem bastante saborosas, elas vendem bastante. E a cada semana, ele aumenta a quantidade vendida seguindo uma regularidade, ou seja, um padrão. E o interessante é que o Marcos ele é muito organizado e anota tudo. Ou seja, na primeira semana, ele anotou que vendeu 3 geleias. Na segunda, ele vendeu 6 geleias. Na terceira, 9 geleias. Na quarta, 12 geleias. Então, analisando o padrão, eu quero saber quantas geleias ele vai vender nas próximas semanas. Bem, na primeira semana, ele teve que fazer 3 geleias. Já na segunda semana, ele teve que fazer 6 geleias, porque a quantidade de vendas foi maior. Ou seja, ele teve um aumento da primeira para a segunda semana de 3 geleias. Agora, na segunda semana, ele vendeu 6 geleias. E na terceira semana, ele vendeu 9 geleias. Ou seja, daqui para cá, teve um aumento de 3 geleias. Analisando a terceira e a quarta semana, nós já sabemos que a terceira semana vendeu 9 geleias. E na quarta semana, vendeu 12 geleias. Ou seja, novamente, um aumento de 3 geleias. Você percebeu um padrão? Ou seja, de cada semana para outra, eu estou aumentando 3 geleias. Então, se seguiu essa mesma regularidade, esse mesmo padrão, significa que da quarta semana para a quinta semana, também vai aumentar 3 geleias. Isso significa que 12 mais 3 geleias vão dar 15 geleias vendidas na quinta semana. E mantendo este padrão, da quinta para a sexta semana, vão se vender mais 3 geleias. Ou seja, 15 geleias da quinta semana mais 3 geleias é igual a 18 geleias. Então, aqui, 18 geleias.
Novamente, seguindo o padrão, da sexta para a sétima semana, vão se aumentar mais 3 geleias. Ou seja, na sexta semana foram vendidas 18 geleias. E eu somo isso com mais 3 geleias, e isso vai dar 21 geleias. Então, na sétima semana, foram vendidas 21 geleias. Por fim, na oitava semana, seguindo o mesmo padrão de aumentar 3 geleias a cada semana, eu vou aumentar mais 3 geleias aqui, e aí eu tenho 21 geleias mais 3 geleias, e isso é igual a 24 geleias vendidas na oitava semana. Então, observe que o padrão me ajudou a completar os elementos ausentes. Então, eu quero que você saiba que um padrão é um modelo a ser seguido. É importante você entender o padrão, isso porque, se você entende ele, você consegue descobrir qualquer elemento dessa sequência. Se você observar, esta sequência é uma sequência numérica, ou seja, uma sequência de números. Ela obedece um padrão. Se eu voltar aqui no meio, eu tenho uma sequência de figuras. E se eu voltar ainda aqui no meu primeiro exemplo, eu tenho também uma sequência numérica. Olha, eu tenho o 0, depois o 2, o 4, o 6, o 8 e assim sucessivamente. Mas essa sequência numérica aqui, ela é uma sequência importante. Ou seja, essa sequência é a sequência 0, 2, 4, 6, 8 e assim por diante. E, além de ser uma sequência numérica, nós também chamamos isso aqui de sequência dos números pares. E, utilizando a sequência dos números pares, eu tenho aqui, então, os números pares, que são 0, 2, 4, 6, 8 e assim por diante, como nós vimos ali. E a sequência dos números pares, além de ser uma sequência de números, ela também é uma sequência que chamamos de recursiva. Mas por quê? Observe que aqui eu tenho os números pares. Isso porque daqui para cá eu somei 2, do 2 para o 4 eu também somei 2, do 4 para o 6 eu também somei 2, e eu vou fazendo isso em diante. Ou seja, se eu quisesse descobrir o próximo termo, eu vou ter que somar 2 ao 8. E 8 somado com 2 dá 10. E eu posso continuar fazendo isso para descobrir os próximos termos. Ou seja, 10 mais 2 dá 12 e assim por diante. O que está acontecendo aqui é que eu posso descobrir o próximo termo a partir do termo anterior mais o padrão. Exemplo do 10. Eu precisei saber do 8, que eu já conhecia, e somei com o meu padrão. Então, isso é uma sequência recursiva, ou seja, eu só preciso saber do termo anterior e também do padrão. Mas, enfim, pessoal, eu espero que essa aula tenha ajudado vocês a entenderem melhor os padrões e as sequências, e que, se nós soubermos o padrão de uma sequência, nós poderemos determinar os próximos termos dela. Mas é isso aí, pessoal. Até a próxima aula! Bom, turminha, agora que a tia Vanessa já explicou, a tia Vanessa colocou um vídeo para poder ajudar, né? Agora tornou-se mais fácil, tá? Então, agora nós vamos colocar em prática tudo o que vocês ouviram da tia Vanessa e também através do vídeo, tá? Lembrando que quando eu falo em padrão, eu estou falando de regularidade, tá? Quando eu falo em regularidade, eu estou falando de padrão, tá? Lembrando que regularidade ou padrão, tá? É um modelo a ser seguido, ok? Então, vamos para a nossa primeira atividade. Número 1. Observe a sequência a seguir e faça o que se pede. Vamos lá, número 1. Letra A. Contorne o motivo da sequência. No número 1, nós temos uma sequência dentro desse retângulo aqui, ó. Aqui, você vai circular o motivo da sequência, tá? Primeiro, vamos ver os elementos. Aqui, nós temos o guarda-chuva fechado, a nuvem, o guarda-chuva aberto, a nuvem, perdão, o guarda-chuva fechado, a nuvem, guarda-chuva fechado, a nuvem, o guarda-chuva aberto,
guarda-chuva fechado e a nuvem. Então, aqui existe uma sequência, certo? Beleza, mas primeiro você vai encontrar o motivo. Lembrando que motivo é a sequência, tá? Que se repete, tá? O que que você vai fazer? Você vai olhar com muita atenção os desenhos e você vai ver quando que ele começa a repetir, tá? Você vai ver todos os desenhos que se repetem e você vai formar grupinhos, igual a tia Vanessa fez aqui, ó. Aqui eu separei os motivos, tá? Os motivos que são os elementos que se repetem, ó. Aqui eu tenho um triângulo amarelo e um cilindro. Aqui eu já tenho triângulo amarelo de novo, tá? Está se repetindo. Aqui eu tenho outro triângulo amarelo e outro cilindro. Então aqui eu separei, tá? As figuras que se repetem. Eu separei o motivo, tá? Agora pause o vídeo e separe, por favor, o motivo desses desenhos aqui, dessa sequência. Fez? Então, vamos corrigir. Vamos ver se você prestou atenção. Lembrando que motivo... Deixa a tia sublinhar aqui. Lembrando que motivo é a sequência que se repete. São os desenhos que se repetem, tá bom? Então, vamos contornar o motivo. Vamos lá. Aqui, nós temos o guarda-chuva fechado, a nuvem, guarda-chuva aberto, guarda-chuva fechado, a nuvem... guarda-chuva fechado e a nuvem. Opa, aqui já começa a se repetir, não é? Então, qual é o motivo? Onde que começa a se repetir? Vamos lá. Ó, guarda-chuva fechado, nuvem, guarda-chuva aberto, guarda-chuva fechado, nuvem, certo? Então, ó, aqui eu tenho um elemento que a partir daqui começa uma repetição. Você pode ver que todos esses desenhos, ó, eles começam a se repetir, a repetir, né? Daqui, ó, guarda-chuva fechado, nuvem, nuvem, guarda-chuva aberto, guarda-chuva fechado e nuvem. Então, aqui nós temos o primeiro motivo. Agora, vamos marcar aqui, contornar o segundo motivo. Agora, vamos ver quantos elementos tem dentro de cada motivo, tá? Quantas figuras tem dentro desse contorno que você fez? 1, 2, 3, 4, 5 motivos aqui. Aqui nós também temos 5 motivos não, 5 elementos, tá? Ficou fácil? Letra B, na letra B você vai escrever com palavras o motivo da sequência. Qual é o motivo da sequência? Guarda-chuva fechado, nuvem, guarda-chuva aberto, guarda-chuva fechado e nuvem, tá? Então, vamos lá. Lembrando que motivo é a sequência que se repete. Então, escreve para ti aqui. Pause o vídeo. Vamos lá. Agora, nós podemos corrigir. Então, vamos lá, letra B, né? A letra B que você fez. Vamos ver se você acertou. Fique bem atento para poder corrigir com o seu lápis, tá? Na letra B, você escreveu com palavras o motivo da sequência, tá? Motivo é a sequência que se repete, tá? São os desenhos que se repetem, tá? Então, qual é o motivo que se repete? Guarda-chuva fechado, nuvem, guarda-chuva aberto, guarda-chuva fechado e nuvem. É a mesma coisa, todas essas figuras aqui se repetem ao lado. Então, nós temos duas repetições, nós temos dois motivos, tá? Letra C. Na letra C, desenhe no espaço abaixo da sequência mais 4 elementos, dando continuidade ao motivo. Ó, aqui nós temos o primeiro motivo e o segundo motivo. O que é que você vai fazer? Você vai desenhar nesse espaço aqui, que a tia Vanessa utilizou para responder. Ó, apaguei. E você vai desenhar abaixo 4 elementos para dar continuidade ao motivo. Então, pause o vídeo e faça, por favor. Vamos lá, turminha. Fizeram? Letra C. Desenhe no espaço abaixo da sequência mais 4 elementos, dando continuidade ao motivo. Tá? Aqui tá escrito 4, mas eu vou querer que vocês modifiquem isso aí, tá? Mas não vai alterar nada que você
que você tenha feito, não. Aqui em cada motivo, nós temos 2 motivos, né? Que nós circulamos. Em cada motivo, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Aqui nós temos o segundo motivo, né? Se repetem. São 5 elementos, perdão. Aqui são 5 elementos e aqui também. 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Aqui eu não quero que você desenhe 5 elementos, não, tá? Perdão, 4 elementos, não. Eu quero que você desenhe 5 elementos para poder completar um motivo, tá? Lembrando que aqui, tá? Essa sequência aqui, ela termina na nuvem, tá bom? Então, qual é o elemento que vem depois? Guarda-chuva fechado. Você desenhou o guarda-chuva fechado. Depois, qual é a figura que vem? A nuvem. Você vai desenhar a nuvem. Depois, qual é a figura? Qual é o próximo elemento? Guarda-chuva aberto. Você desenhou o guarda-chuva aberto. Aqui, o próximo, guarda-chuva fechado. Foi ele que você desenhou, não foi? E depois nós temos a nuvem. Aí você desenhou a nuvem. Então, formamos aqui, ó, 5 elementos. Nós demos a continuidade ao motivo, tá? Vamos ir para a próxima questão, letra D de dado. Na letra D, você vai responder o seguinte: qual é a figura que está na 6ª posição na sequência, tá? Aqui, ó, basta você contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qual é o elemento, qual é a figura que está na 6ª posição? Você vai escrever o nomezinho aqui, tá? E na 10ª posição, você vai contar e você vai escrever qual é a figura. Letra E. E se você continuar essa sequência? Se você der continuidade, qual elemento que estará na 15ª posição? Letra F. Sem desenhar, só fazendo de cabeça. Como podemos descobrir que figura estará na 30ª posição, tá? E no número 2, nós temos aqui alguns bonecos, olha. Nós temos alguns personagens, tá? Nós temos alguns bonecos. Aqui nós temos um guerreiro, nós temos um rei e nós temos uma princesa. E aqui, ó, as figuras, os elementos já começam a se repetir. Aqui eu tenho de novo, ó, aqui eu tenho de novo o guerreiro, aqui eu tenho de novo o príncipe e aqui eu tenho novamente a princesa, não, a fadinha, né, gente? Eu falei princesa, mas é a fada, tá? O que você vai fazer? Você vai fazer a mesma coisa que nós fizemos lá no número 1. Você vai contornar o motivo dessa sequência, tá? Você vai contornar a sequência que está se repetindo, tá bom? Então, pause o vídeo, responda a letra D, E, F e a letra A do número 2. Vamos lá. Fez? Arrasou? Então, agora chegou a hora da nossa correção. Letra D. Qual é a figura que está na 6ª posição da sequência? Vamos lá. Lembrando que essa sequência aqui tem quantos elementos? 5. Não é isso? Cada motivo é formado por 5 elementos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a 6ª figura dessa sequência é um guarda-chuva fechado. Vê se você fez isso aí. Fez? Tá certinho. Agora, qual é a figura que... Perdão. E na décima figura? Qual vai ser? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A 10ª figura é a nuvem, certo? Tá certinho aí. Agora, letra F. Sem desenhar. Como é que nós podemos descobrir que figura estará na 30ª posição? Sem desenhar. Lembrando que dentro de cada motivo, nós temos uma sequência. Essa sequência é formada por quantos desenhos? Por quantas figuras? 5, né? A cada 5 figuras, ela se repete, certo? Essa sequência, ela se repete, tá? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. A 5ª figura é a nuvem. 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, a 10ª figura é a nuvem. Agora, eu quero saber qual é a 15ª figura. Vai ser, ó, 10.
11, 12, 13, 14, 15. Então, a quinta figura também será a nuvem. Agora, eu quero saber a 20ª figura. 15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª e 20ª. Vocês repararam que o que acontece? Assim como o quinto, o 10º, o 15º, o 20º e o 25º e o 30º, tá? Serão os mesmos elementos, tá? Serão os mesmos? Por quê? Porque nós temos 5 elementos, tá? Lembra da tabuada de 5? 5 vezes 1, 5. Com mais 5, 10. Com mais 5, 15. Com mais 5, 20. Porque nós contamos de 5 em 5. Então, contando aqui, ó, a posição de cada um dos elementos, tá? Será sempre a nuvem, tá? Então, a 30ª figura é a nuvem, tá bom? Assim como a 15ª também é a nuvem, tá? A 10ª figura vai ser a nuvem, porque nós temos aqui 5 figuras, tá? Não se esqueçam. Lembra da regularidade da tabuada, que nós contamos de 5 em 5? Se a tabuada é de multiplicar por 2, nós contamos de 2 em 2. Então, a cada 5 figuras, eu vou sempre ter a nuvem, tá? Nessa sequência. Entendeu? Então, vamos aqui. Número 2. A resposta. Se o motivo tem 5 elementos, ele vai se repetir sempre de 5 em 5, tá? Aqui no número 2, são esses bonequinhos. Na letra A, eu pedi para você contornar o motivo dessa sequência, tá? Quais são os elementos que sempre se repetem? O guerreiro, o príncipe, né? O rei e a fadinha. Aí aqui, ó, já vem tudo de novo, já começa a repetir. O guerreiro, o rei e a fadinha. Então, aqui nós temos 2 motivos, tá? 2 repetições. Em cada motivo, quantos elementos eu tenho? Em cada motivo, eu tenho quantos desenhos contornados? 1, 2, 3, tá? Letra B. Em cada motivo, há quantos meninos? Quantos meninos que você respondeu? Vamos lá, em cada motivo, vamos voltar aqui. Quantos meninos tem aqui? 2. E aqui? Também temos 2. Então, em cada motivo, são 2 meninos. E as meninas? São quantos motivos? Quantas meninas dentro de cada motivo? Apenas um, né? Se desenharmos uma sequência com 12 crianças, se nós continuarmos a desenhar a sequência, tá? Até completar 12, com 12 crianças. Quantos meninos haverá? Pensa aí, por favor. Pause o vídeo, pensa, faça uma continha, né, se for preciso, e em seguida você me encontra aqui. Já achou a resposta? Então, se desenharmos uma sequência com 12 crianças seguidas, tá? Quantos meninos haverá? Nós teremos 8 meninos, tá? E quantas meninas? Quantas que você achou? 4 meninas. Muito bem. Letra D. Se desenharmos uma sequência que tenha 5 meninas, quantas crianças haverá ao todo? Pause o vídeo, se for preciso, você pode desenhar. Continua desenhando aqui dentro, tá? Vamos lá. Respondeu? Então, quantas crianças haverá ao todo se nós continuarmos a desenhar uma sequência que tenha 5 meninas? Quanto que nós teremos? Quantas crianças? Nós teremos 15, tá? Ah, professora, como é que a senhora achou isso tão rápido? Lembra que nós estudamos a multiplicação? Em cada motivo, nós temos quantas crianças? 3 crianças, tá? E se nós continuarmos a desenhar, vamos multiplicar por 5, ó. Se desenharmos uma sequência que tenha 5 meninas, quantos elementos nós teremos? Lembrando que cada sequência só tem uma menina. Basta você multiplicar. 3 vezes 5, 15. Então, teremos 15 crianças, tá? Como você chegou a essa conclusão? Como é que a tia Vanessa fez? Fala para mim. Como que você fez? Você conseguiu responder?
Como que você fez? Bastou analisar, né? Bastou contar, bastou multiplicar. Não foi isso? Então, como que ficou aqui a nossa resposta? Como que você chegou a essa conclusão? Observando, né? Você observou que cada sequência, ela é formado por 2 meninos e por uma menina, certo? Por 3 elementos, tá? Então, o que que você fez? Você fez uma multiplicação, né? Bom, a tia Vanessa fez aqui uma multiplicação. 3 vezes 5, 15, tá bom? Então, serão 15 crianças. Letra E. Deixa a tia Vanessa virar a página aqui. O que é que nós vamos fazer na letra E? Na letra E, sem desenhar, qual é a criança que ocupa a 16ª posição? Vai contando, hein? Qual é a criança? Pensa. Se você quiser, você pode retornar, vai pensando, mas sem desenhar. Tenta fazer isso aí de cabeça, tá? Só mentalmente, de forma mental. Vamos lá. Sem desenhar, qual é a criança que você acha que vai ocupar a 16ª posição? Será que é o menino vestido de guerreiro? Será que é o menino vestido de rei? Ou será que é a fadinha? É o menino. Deixa a tia colocar aqui. Pronto. É o menino vestido de guerreiro. Ih, gente, doidou aqui de novo. Agora foi. O menino vestido de guerreiro. Ponto final para indicar que a frase acabou, tá? Agora, como que você chegou a essa conclusão? Você vai colocar aqui. Você foi contando mentalmente? Como que você fez para você conseguir identificar que a 6ª figura, tá, seria um menino? Aqui você vai colocar, eu contei, eu fiz uma continha, né? Eu fui lá na questão, eu fui no número 2, eu fui contando um por um, né? Sem desenhar, mas eu fui contando, eu fiz uma conta, tá? Aí aqui é isso que você vai explicar. Agora na letra F. Na letra F, o que eu quero saber? Qual é a estratégia? Não, perdão. Na letra F, que criança ocupa a 2ª posição? Registre como pensou. Vamos lá, pause o vídeo. Na 16ª posição, nós temos o menino vestido de guerreiro. Agora eu quero saber em relação à 20ª posição. Qual é a criança? Fez? Aí eu te pergunto, qual é a criança que ocupa a 20ª posição? Será que é a fada? Será que é o rei ou será que é novamente o menino vestido de guerreiro? Fala para mim. A 16ª posição é do menino vestido de guerreiro, ó. 16º, 17º, 18º, 19º, 20º. A figura que ocupa o número 20. É o menino vestido de rei. Foi isso que você colocou? Muito bem. Coloca aí o menino. Ai, 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 não é aqui. Ai, plataforma, ajuda a tia Vanessa, plataforma. O que é isso aqui, gente? Aparecer nessa hora. Tem hora que não vai. E que criança ocupa a 12ª posição? O menino, letra maiúscula, vestido de rei. Ponto final, tá? Ó, o menino vestido de rei. E aqui você vai registrar como que você pensou, qual a estratégia que você usaria para descobrir o elemento, a figura, qual é a estratégia que você usou para poder descobrir
que a 22ª figura é o menino vestido de rei, tá? Como é que a tia Vanessa fez? A tia Vanessa voltou aqui e a tia Vanessa contou, não foi? Se a 16ª figura da letra F, perdão, da letra E, foi o menino vestido de guerreiro, a tia Vanessa começou a contar, do 16º até o 20º, tá? Então, aqui você vai colocar a forma que você utilizou, tá bom? Agora chegamos no número 3. No número 3, nós também temos uma sequência, mas nessa sequência aqui, estão faltando 3 elementos: 1, 2 e 3, tá? Você vai observar a sequência e vai completar com as figuras que estão faltando. Conseguiu fazer? Agora olha aqui o da tia. No número 3, na letra A do 3, no número 3, nós temos aqui uma sequência. Nessa sequência estão faltando 3 elementos, né? Na letra A, você completou com os elementos que estão faltando. Quais são os elementos? Você observando essa sequência aqui, tá? O que é que você vê que está faltando? Falta primeiro o pirulito cor-de-rosa, certo? Aqui. A segunda figura que está faltando, ó, aqui nós temos um pirulito verde e um pirulito verde. Então, aqui está faltando mais um verde, certo? E aqui falta um pirulito cor-de-rosa. Muito bem. Agora, vamos contornar, vamos circular o motivo da sequência, tá? Quais são as figuras que se repetem? Pause o vídeo e faça, por favor. Contorne para mim o motivo da sequência. Os elementos, as figuras que se repetem aí. Fez? Então, vamos lá. Vamos ver se você acertou, hein? Aqui nós temos, ó, 1, 2, 3 pirulitos rosas. E aqui nós temos 2 pirulitos verdes. Então, aqui nós temos uma sequência, tá? Essa sequência é formada por 5 elementos. Agora, vamos ver se nós temos mais uma sequência. Ó, essa sequência, ela começa com o quê? Começa com 3 pirulitos rosas. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3 pirulitos de cor rosa. Muito bem. Depois dos 3 pirulitos de cor rosa, eu tenho 2 pirulitos com a cor verde, tá? Então, termina aqui o meu motivo. Então, vamos contornar. O pirulito rosa, os 3 primeiros pirulitos rosa, de cor rosa, com os 2 verdes. Pronto. Esse aqui foi mais complicadinho do que o outro, né? Porque tem figuras sobrando. Muito bem. Então, aqui vocês podem ver que, ó, essas figuras aqui, elas também se repetem aqui, tá? Só que se inicia aqui em cima. Isso aqui é para fazer com que vocês pensem, tá? E nós temos esses 2 pirulitos aqui, cor de rosa, tá? Que não conseguimos formar mais nenhuma sequência, nenhum motivo com eles, tá bom? Então, vamos lá. Letra C. Quantos elementos há em cada motivo? Cada motivo tem quantos elementos? 5 elementos. Professor, eu posso colocar em número? Pode sim, meu filho. Coloque em número. 5. Aqui, letra D. Se você fosse continuar desenhando essa sequência, qual seria o 20º elemento? Professora, eu posso desenhar aqui? Posso rascunhar? Pode sim. Vamos lá, 1 minutinho para você poder responder. Vai respondendo aí. Qual seria o próximo elemento, a próxima figura, o próximo pirulito? Será que seria um pirulito vermelho, rosa ou será o verde? Fala para mim. Seria o pirulito com a cor verde. Muito bem. Corrige aí, ó. O pirulito verde. Ponto final. Deixa a tia Vanessa trocar aqui. Eu gosto de colocar as respostas sempre de vermelho para chamar bastante atenção. E agora, se você continuasse a desenhar, qual seria o pirulito que ficaria na 32ª figura? Será que é o pirulito rosa ou o pirulito verde? Vamos lá, responda aí. Qual
Você colocou cor-de-rosa? Se você colocou cor-de-rosa, você acertou. É o pirulito com a cor rosa. Aqui você vai escrever como que você chegou a essa conclusão. Como que você ficou sabendo que seria o pirulito verde, que estaria na 20ª posição, e o pirulito rosa na 32ª posição, tá bom? Aqui você vai colocar a estratégia. Como que você ficou sabendo? Será que você desenhou um por um? Será que você utilizou o rascunho? Será que você contou? Será que você calculou mentalmente? Então, é isso que você vai escrever aqui, tá? No registro. Você vai escrever com as suas palavras, tá bom? Vamos dar continuidade, agora é a página 203. Opa, chegamos na atividade de número 2. No número 1 da atividade 2, nós temos uma sequência formada por botões, tá? Por botões da cor verde. Na figura 1, aqui temos figura 1, figura 2 e figura 3, tá? Ai, gente, as minhas cachorrinhas resolveram latir. Aqui tem uns gatos, minha rua está cheia de gatos. Quando chega essa hora, é noite, tá, gente? Eu estou gravando para vocês à noite. Então, eles começam a andar aqui pelos muros e as minhas meninas ficam enlouquecidas, tá? Me perdoem pelo barulho que elas estão fazendo. Então, voltando aqui, nós temos a figura 1, a figura 2 e a figura de número 3, tá? Vamos analisar cada uma dessas figuras, tá? É muito fácil, você só precisa prestar atenção. Vamos analisar a primeira figura 1. Na figura 1, tá? Nós temos quantos botões na horizontal? Gente, ó, horizontal é essa posição aqui, é deitado, tá? Então, quando eu falar horizontal, eu estou me referindo a essa posição aqui. Quando eu disser vertical, é em pé, tá bom? Tá? Não se confundam. Então, na primeira figura, nós temos 3 elementos na horizontal, ó. 1, 2, 3 elementos na horizontal. E em cima, na vertical, eu só tenho um botão, tá? Que é bem no meio. Agora, vamos analisar a segunda figura, tá? É notório que você perceba que na segunda figura eu tenho bem mais botões, tá? Aqui eu tenho 1, 2, 3 botões na horizontal. Vou até colocar aqui para ficar mais fácil, tá? Faça a mesma coisa aí no seu livro. E aqui eu tenho um botão na vertical. Agora, vamos contar quantos botões eu tenho aqui na figura 2. 1, 2, 3, 4, 5 figuras na horizontal, ó. 5 figuras. Agora, vamos contar quantas figuras eu tenho na vertical. 1, 2 figuras na vertical, tá? Perceba que aqui eu tenho 3 na horizontal e aqui eu já tenho 5. Então, se aqui eu tinha 3 e aqui eu tenho 5, quantas figuras? Aqui, quantos botões aumentou da figura 1 para a figura 2? Foi acrescentado quanto? Aqui eu tinha 3. Então, aqui na horizontal foi acrescentado 2 figuras. Aqui eu tinha 3, então aqui agora eu tenho 5, tá? E na vertical? Na vertical eu tinha uma figura, eu tinha um botão aqui na primeira figura e na segunda figura eu já tenho 2 botões. Então, na segunda figura foi acrescentado 2 botões na horizontal perdão, 2 botões na horizontal e um botão, eu coloquei aqui até 2, deixa eu te apagar. Perdão, aqui, ó. Foi acrescentado um botão, tá? Agora, vamos analisar a terceira figura. Ela é bem maior do que a segunda, do que a primeira, certo? Então, vamos analisar. Vamos ver quantos botões acrescentamos aqui, ó. Na horizontal. Aqui na horizontal, nós temos 5. Aqui na primeira figura, na horizontal, nós temos 3. Agora, vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na horizontal, nós temos 7 botões. Agora, na vertical nós temos 1, 2, 3 botões. Aqui, ó, eu só tenho 2. Então, quantos botões foram acrescentados aqui?
Aqui foi acrescentado um botão, certo? Tá? Conseguiu entender? Agora eu te pergunto, qual é a regularidade dessa sequência? Deixa eu fazer melhor aqui, não vamos colocar quantos eu acrescentei, não. Vocês vão acabar se confundindo. Deixa a tia colocar aqui quantos tem na horizontal. 1, 2, 3. Pronto. Deixa a tia Vanessa apagar, nós tínhamos até colocado aqui, eu apaguei. Assim vai ficar mais fácil para vocês. Aqui, ó, na vertical nós temos 1, 2. E aqui nós temos um botão na vertical, tá? Agora eu te pergunto, qual é a regularidade dessa sequência aqui com esses botões verdes? Pensa, o que aconteceu aqui? São acrescentados, né? Foram acrescentados os botões. Foram acrescentados 3 botões, né? 2 na horizontal, tá? E 1 na vertical, tá? Então, essa é a regularidade que aconteceu, ok? Aqui eu tinha 3 na horizontal, na primeira figura. Na segunda figura, aqui eu já tenho 5. Então, aqui foram acrescentadas 2 figuras na horizontal e uma na vertical. Então, aqui eu acrescentei 3 figuras ao todo, 3 botões. A mesma coisa aconteceu aqui. Eu também acrescentei 3 figuras, tá? Eu acrescentei 2 botões na horizontal e eu acrescentei um botão na vertical, tá? Então, em cada figura foi acrescentado 3 botões, certo? Você conseguiu perceber isso? Agora nós vamos responder a nossa primeira questão. Letra A. Na letra A, você vai dar continuidade à sequência dos botões, tá? Você vai fazer apenas 2 sequências. A 4 e a 5. Então, aqui nós temos a figura 1, a figura 2 e a figura 3. Você vai desenhar aqui a figura 5 e você vai desenhar a figura 6. Lembrando que a cada sequência, né, a tia Vanessa acrescentou mais quantos botões? Eu acrescentei 3 botões. 2 na horizontal e um botão na vertical, tá? Então, pode começar a fazer. A tia Vanessa vai te ajudar aqui, ó. Peraí. Vamos lá, vamos colocar aqui para ficar bem organizadinho. Pronto. Escreve aí do lado esquerdo do seu material. Figura. Ai, meu Deus, de novo aqui, peraí. Diminuir. Essa mensagem aparecendo aqui, né? Para você aparecer. Peraí, gente, que tem hora que o negócio aqui não vai. Vamos lá, agora vai! Coloca aí, figura 4. Aí você vai dar o espaço, você vai desenhar, vai dar o espaço. Você vai escrever do lado direito, figura 5. Eita! Figura 5, tá? Vamos lá, pause o vídeo e responda, por favor. Fez? Olha, não riam dos meus botões, tá? Mas a tia Vanessa tentou fazer o melhor aqui, porque a tia Vanessa está escrevendo com esse cursor e é complicado. Então, vamos lá, turma. A cada figura, nós percebemos que foram acrescentados 3 botões, certo? Foram acrescentados 2 botões na horizontal e um botão na vertical. Foram acrescentados, olha, aqui eu tenho 3 na horizontal. Nessa figura eu já tenho 5, então de 3 para 5 eu acrescentei 2 aqui, certo? Na vertical, na primeira figura eu só tenho 1, na segunda figura eu acrescentei mais 1, tá? Então, 3 aqui, ó, 2 na horizontal com mais 1 na vertical, então ao todo, nessa figura toda, eu acrescentei 2 botões. Na terceira figura, aqui na horizontal eu tenho 3. Já nessa figura na horizontal eu tenho 7. Então, aqui também foram acrescentados 2 botões.
Aqui eu tenho 2 botões em pé, na vertical. Na figura 3, eu já tenho 3 figuras, então quer dizer que eu acrescentei mais uma. Então, aqui eu também, como na segunda figura, eu acrescentei 2 botões na horizontal e 1 botão na vertical. Então, aqui no total eu acrescentei 3 e aqui eu acrescentei 3. Aí eu te pergunto, qual é a regularidade dessa sequência? Qual é o padrão? O que está acontecendo em todas as figuras? Ao que nós estamos acrescentando 3 botões, certo? 2 na horizontal e 1 na vertical. Então, foi isso que aconteceu aqui, ó. Aqui na horizontal eu tenho 7. Se eu tenho 7 aqui, eu preciso acrescentar quantos botões? 2 botões. Então, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, certo? 7 com mais 2, 9. Aqui na minha vertical eu tenho 3. Vou acrescentar apenas 1. Então, eu tenho que ter 1, 2, 3, 4 botões na vertical, certo? Dá o seu certinho aí. Agora, na figura de número 5. Se na figura 3 eu tenho 9 elementos, eu tenho 9 botões na horizontal e 4 na vertical, na quinta figura eu tenho que ter quantas figuras aqui na minha horizontal? Eu tenho que acrescentar somente 2 botões aqui. 9 com mais 2 eu tenho 11. Vamos ver se está certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Muito bem, 11 botões na horizontal. Aqui eu tenho 4 na vertical. Na vertical eu sempre acrescento 1. Se aqui eu tenho 4, nessa figura eu tenho que ter 5. 1, 2, 3, 4, 5 figuras. 1, 2, 3... Peraí. 1, 2, 3, 4, 5 figuras. A Vanessa colocou uma a mais aqui, ó. Tá vendo? Por isso tem que prestar muita atenção. Então, eu vou apagar. Vê se você também não colocou a mais, se você colocou, conserte, tá? Aqui nós temos a letra D, a letra B de bola. O que é que nós vamos fazer na letra B de bola, meu querido? Na letra B de bola está assim, escreva qual é a regularidade dessa sequência. Sem querer, eu acabei falando, né? Então, na letra B, você vai ver, você analisou, né? A tia Vanessa explicou qual é a regularidade. O que acontece sempre com essa sequência aqui? Vamos lá. Pause o vídeo para poder fazer. Fez? Parabéns! Então, vamos ver aqui, ó. Qual foi a regularidade, qual é a regularidade dessa sequência? O que você percebeu? Fala para mim. Quantos botões você acrescentou na horizontal e quantos botões você acrescentou na vertical? Nós percebemos que a cada figura, cada nova figura, né? Figura 4, figura 5. A cada nova figura, nós acrescentamos uma quantidade de botões, que são o quê? 3 botões, 2 na horizontal e 1 na vertical, tá? Então, vê se você colocou assim. Ah, professora, eu coloquei com palavras diferentes, não tem problema. Mas vê se você explicou mais ou menos assim, ó. A cada nova figura... Eu sei que você escreveu com suas palavras, tá? Você não precisa modificar. A cada nova figura da sequência, são acrescentados quantos botões? 3 botões, tá? 2 na horizontal e 1 na vertical. Ah, tia Vanessa, eu só coloquei que a cada figura nós acrescentamos 2 botões na horizontal e 3 na vertical. Também não tem problema. Vou acrescentar aqui. Se você colocou só isso, também está certo, tá? A tia Vanessa colocou aqui uma resposta mais ampla, tá? 2 na horizontal e 1
na vertical. Pronto, sem problema nenhum, tá? Agora aqui na letra C. Marcela disse à sua professora que de uma figura para outra são acrescentados 3 botões. Ó, o que aconteceu aqui. Você concorda com ela? Sim ou não? Nós concordamos, né? Porque nós acabamos de verificar, nós acabamos de ter toda a prova do mundo que sim. Tá? Aí aqui você vai justificar a sua resposta. Por que que a Marcela está certa? Por que que você concorda com a Marcela, tá? Aí você pode colocar eu concordo porque eu verifiquei, eu concordo porque eu fiz com muita atenção, tá bom? Então aqui é a sua resposta pessoal. Vamos ir para a próxima página. A página 204. Aqui na 204 nós temos o número 2. Aqui no número 2, nós temos uma sequência formada por triângulos, tá? Perceba que na primeira figura, nós temos quantos triângulos? Um triângulo. Já na segunda figura, nós temos Na segunda figura, nós temos 2 triângulos na segunda figura. Agora, vamos contar quantos triângulos nós temos na terceira figura. 1, 2, 3. Nós temos 3 triângulos. Se nós tivéssemos a quarta figura, quantos triângulos que nós teríamos? Se nós tivéssemos a quinta figura, quantos triângulos que nós teríamos? É isso que você vai fazer. Assim como nós fizemos com os botões, você vai fazer também com os triângulos. Vamos colocar aqui, figura 4. Figura 4, você vai desenhar, vai dar o espaço. E aqui você vai colocar a figura 5 e vai desenhar. Vamos lá. Pause o vídeo e faça com muita atenção. Fez? Ah, então vamos corrigir. Tenho certeza que você tirou isso de letra. Se na figura 1 eu tenho um triângulo, se na figura 2 eu não tenho mais um triângulo, figura 2 eu tenho 2 triângulos. E na figura 3 eu tenho 3 triângulos. Quantas figuras, quantos triângulos eu vou ter na figura 4? Quantos triângulos que você desenhou aqui na figura 4? Você desenhou 4 triângulos. E na figura 5, quantos triângulos? 5 triângulos. Foi fácil, né? Essa foi fácil. Agora aqui na letra A. Quantos triângulos terá a figura 25? Se a figura 5 tem 5 triângulos, quantos triângulos terá a figura 25 e também a figura 50? Ah, sei que você respondeu direitinho. Então, se eu desenhasse a 25ª figura, eu teria 25 triângulos. Deixa eu trocar aqui de lápis. 25 triângulos. E se eu tivesse 50, eu teria quantos triângulos? Também eu teria 50 triângulos. Na letra C, qual é a regularidade dessa sequência? O que é que você percebeu? O que aconteceu aqui nessa sequência? Pensa aí, fala para mim. Nessa sequência aconteceu alguma coisa. Você já está esperto com isso aí. Vamos lá. O que aconteceu nessa sequência? O que é que se repetiu aí? Fala para mim. O que aconteceu? O número de triângulos, né? O número de triângulos aconteceu o que com ele? Você percebeu que a cada figura foi aumentando um triângulo, não é isso? Então, essa é a regularidade dessa sequência, tá? Então, a cada figura foi acrescentado um triângulo. A cada figura foi acrescentado um triângulo. Muito bem. Podemos ir para o número 3? Está preparado?
Então, vamos lá. No número 3, agora é a sua vez, tá? No número 3, você vai criar a sua sequência, tá? Até agora, nós vimos a sequência desses triângulos, nós completamos a sequência dos botões verdes, nós completamos a sequência dos pirulitos, nós analisamos a sequência das crianças fantasiadas, né? E a primeira sequência. Agora chegou a sua vez de criar a sua própria sequência. Ah, professora, eu não sei fazer. Sabe sim. Sabe, você vai gostar. Então, no número 3, você vai criar a sua sequência. Você pode usar figuras geométricas ou qualquer outra figura, tá? Pode fazer coraçõezinhos, florzinha, bolinhas coloridas, enfim. Você vai usar a sua imaginação. Não se esqueça que é uma sequência, tá? Então, existe uma repetição aí, tá bom? Vamos ir para o número 3. Ó, o número 3 é muito legal. Atividade 3, número 1. Vamos descobrir a regularidade numérica nessa tabela, tá? Aqui nós temos o quadro da multiplicação. Nós temos a tabela que já é uma velha conhecida nossa. Nela foram colocados na horizontal os números, ó, aqui nós temos na horizontal, tá? Nós temos o sinal de vezes e os números de 0 a 9, tá? E também nós temos o sinal aqui de multiplicação, conforme a tia Vanessa já falou. E na vertical, nós temos os números de 0 a 9 também, tá? Perceba que na tabela nós temos duas cruzes, tá? Nós temos a cruz de cor laranja e a cruz de cor amarela. Quantas figuras estão formando essa cruz aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui nós temos uma cruz formada por 5 figuras. E aqui, por 5 números. E aqui também nós temos uma figura, uma cruz, formada também por 5 números. Beleza, já entendemos isso. Perceba que no centro da cruz laranja, nós temos o número 8. Ó, vou circular aqui para você. No centro da cruz laranja, nós temos o número 8. E ao seu redor, né, nas suas laterais, nós temos os seguintes números: 4, 6, 12 e 10, tá? Agora, no centro da cruz verde, nós temos o número 18, tá? E ao seu redor, nós temos os números 12, 15, 24 e 21, certo? Agora, vamos ver o que eles estão perguntando aqui embaixo. Observe as duas cruzes na tabela e veja que elas são formadas por 5 números. Nós já vimos, nós já percebemos. Some os 4 números que estão nas extremidades, tá? Nas laterais, nas pontinhas de cada cruz. Em seguida, você vai comparar a soma obtida com o número que está no centro de cada uma. Vamos fazer juntos? Vamos aqui, ó. Vamos analisar a primeira cruz, a cruz de cor laranja. Está pedindo para somarmos, né, todos os números que estão na pontinha, nas extremidades. Então, vamos fazer o que o nosso livro está pedindo. Aqui nós temos 4, mais o número 6, que está na outra pontinha, mais o número 10, mais o número 12. Perceba que eu não peguei o número que está no centro. Agora você vai somar. Somar você vai fazer sozinho, tá? Tia Vanessa te ajudou até aqui. Agora resolve essa conta. Quanto que dá? 4 mais 6 mais 10 mais 12. Quanto que você achou? 32? Então, se você achou 32, você acertou, rapaz. Muito bem. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos somar as extremidades, as pontinhas da cruz de cor verde. Vamos lá, vamos pegar o 12 mais 15 mais 24 mais 21. Nossa, os números ficaram grandes. Agora, você vai fazer a mesma coisa que você fez na primeira conta. Você vai pegar e você vai somar. Vai, faz aí.
Fez? Quanto que você achou? Você achou o número 72. Então, se você achou o 72, você acertou, tá? Então, vamos recapitular tudo até aqui, tá? Aqui você somou os números que estão nas extremidades, nas pontinhas de cada cruz, certo? Nós não somamos o número que está no meio. Depois que você somou os números, o que você vai fazer? Você vai comparar o resultado que você encontrou. Aqui você encontrou 32 e aqui você encontrou... Quanto que você encontrou? Você encontrou... Ah, não, gente, perdão. Peraí, a tia Vanessa trocou aqui. Não é isso, não. Ah, não, tá certo, desculpa. Aqui você encontrou 72, não foi? Então, voltando aqui. Você vai comparar o resultado que você encontrou com o número que está no meio. Aqui você encontrou 32. Aqui nós temos o número 8, certo? Aqui você encontrou o número 72, certo? 72. E no meio dessa cruz eu tenho o número 18, certo? Ao achar o resultado, o que você vai perceber? Você vai ver a relação que o resultado tem com o número que está no meio. Como assim, tia Vanessa? Olha só. Aqui nós encontramos o número 32, certo? E no meio nós temos o número 8, tá? Se você for na tabuada de 8, lembra da tabuadinha do 8? 8 vezes qual número que dá 32, né? Então, o número 32, ele pertence à tabuada de 8. Vamos olhar aqui, ó, 8, tabuada de 8 está aqui, ó. Você pode ver tanto na horizontal como na vertical, ó. 8 vezes 4, as 4 pontinhas. 8 vezes 4, 32. Então, o 32 que você encontrou aqui com a soma das pontinhas, tá? Ele se relaciona com o número 8 que está aqui no centro, porque o 32 pertence à tabuada de 8. A mesma coisa acontece com o número 72, tá? Se você pegar o número 18, vamos pegar o número 18. Vamos multiplicar por 4. Por que 4? Porque são 4 números, são 4 pontinhas aqui, são 4 extremidades. Multiplicar por 4, você vai ver que dará 72. Entendeu? Muito bem, então vamos responder. Vamos colocar a nossa resposta escrita aqui bem bonitinha. O que é que nós percebemos ao somar? Bom, a soma, coloca aí, a soma dos números é igual o quê? É igual a multiplicação, né? É igual a multiplicação. Só que não é uma multiplicação qualquer. É igual a multiplicação com o número do centro, o número que está no meio, com o número do centro. Deixa a tia Vanessa rolar a barra aqui para você pegar a resposta bem completa. Ó, a soma dos números é igual à multiplicação com o número do centro. Foi? Muito bem. Aqui nós temos a letra B de bola. O que é que nós vamos fazer na letra B? Está assim, escolha outras cruzes da tabela, dessa tabela aqui, tá? E você vai fazer o quê? Você vai escolher outras cruzes da tabela, cada uma formada por 5 números, tá? Repita o procedimento utilizado no item anterior, tá? Você vai formar uma cruz. Você vai pegar 5 números. Um número vai estar no meio, mas esse número que está no meio, ele precisa ser o quê? Ele precisa a soma dos números que estão na pontinha, tá? Eles precisam
a soma dos números precisa ser igual à multiplicação do número que está no meio, igual nós fizemos aqui, tá? Tem vários exemplos que você pode fazer, tá bom? Vamos ir para a próxima questão, a questão de número 2. No número 2 está assim: o que Paulo fez? Vamos lá. Paulo traçou quadrados na tabela e descobriu uma regularidade. Ele descobriu um padrão, ele descobriu uma sequência, uma coisa que acontece sempre. Uma regularidade entre as somas dos números que estão nas posições diagonais, tá? Aqui nós temos uma diagonal, olha, tem até uma linha, ó, tá? São as pontinhas, os biquinhos desse quadrado. O que Paulo fez? Ele escolheu um quadrado de números. Ele escolheu um quadrado de números e aqui ele escolheu os números 12, 14, 18 e 21. Aqui ele já escolheu 10, 15, 18 e 12. Perceba que aqui foi escolhido um quadrado, diferente da nossa tabela aqui em cima, que foi escolhido o quê? Uma cruz, tá? Então tem que se ligar nisso. Aí está dizendo que tem que somar a posição na diagonal, ó, a diagonal ela forma um X, tá? Você vai somar o número que está aqui nessa pontinha com esse. Aqui você, ó, outra diagonal, você vai somar o número que está nessa ponta com o número da outra pontinha, entendeu como é que funciona? Então, aqui está assim, ó. Vamos analisar o quadro. Se você somar essa diagonal aqui, ó, 10 com mais 18, soma aí para mim, ó, 10 com mais 18. Quanto que dá? 28, certo? Agora vamos somar a outra diagonal, aqui. 15 com mais 12. Dá quanto? Dá 27. Então, a primeira diagonal, primeira soma da diagonal deu 28. A segunda soma deu 27. O que essas diagonais têm em comum? Preste bem atenção nos resultados das somas. Uma deu 27 e a outra deu 28, né? São números vizinhos, ok? Agora, vamos analisar o outro quadrado. Aqui nós temos, ó, lembrando que nós vamos somar na diagonal. Então, aqui nós temos 12 mais 21. Soma aí para mim, 12 mais 21. Quanto que dá 12 mais 21? 33. Muito bem. Agora, vamos analisar outra diagonal. 14 com mais 18. 14, nossa, ficou muito feio esse 4 aqui, deixa eu apagar. Vamos lá. 14, esse sinal, essa cruzinha também ficou esquisita, meu Deus. 14. Ai, gente, como é que é difícil escrever com isso daqui. 14 mais 18. Lembrando que são as diagonais, hein? 14 com mais 18 é igual a 32. O que você percebeu aqui também? Também existe uma outra regularidade, assim como aconteceu aqui. Uma soma deu 32 e a outra deu 33, né? São números vizinhos, são números bem próximos, tá? Então, o que essas diagonais têm em comum? Qual é a regularidade aqui? Uma diagonal, nós temos aqui o resultado 32. E na outra diagonal, nós temos o resultado 33, assim como nós temos aqui, ó. Numa deu 27 e a outra deu 28, tá? O que acontece? Note que a soma de uma diagonal tem uma unidade a mais do que a outra, entendeu? Então, essa é a regularidade, tá? E na letra A, vamos ver o que nós temos de fazer, entendeu? Compreendeu? Se você tiver alguma dúvida, volte o vídeo, analise novamente, tá? Analise os quadrados destacados e responda. Qual foi a regularidade que Paulo descobriu entre os pares
de números na diagonal. O que Paulo descobriu? O que você percebeu? Fala para mim. Voltando aqui, continuando aqui. Qual foi a regularidade? Qual foi a regularidade que Paulo descobriu aqui? O que se repete constantemente? O que aconteceu nesse quadrado e nesse aqui também? O que nós vimos? Nós vimos que a soma de uma diagonal tem sempre uma unidade a mais do que a outra, tem sempre um número a mais, né? Aqui, ó, a soma dessa diagonal deu 27, aqui também deu 28. Uma diferença de um número, né? E aqui nós temos 32 e 33, tá bom? Na letra B, destaque outros quadrados da tabela. Então, aqui você vai encontrar outros quadrados na tabela, tá? A mesma regularidade que você observou no item anterior. Precisa ter a mesma regularidade, tá? As somas das diagonais precisa ter uma diferença de uma unidade, tá bom? Tá? Precisa ter sempre uma unidade a mais entre as diagonais. Agora chegou a hora do nosso desafio. Já estamos acabando, tá, gente? A nossa aulinha de hoje ficou longa, né? Aqui nós temos o desafio. Aqui você vai descobrir o nome das crianças do quadro. Nós temos a criança A, que está sem nome, está sem a sua matéria preferida e também está sem o seu esporte que costuma praticar. A criança B, a criança C e também a criança D, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão preencher, tá? Todos esses espaços vazios, mas seguindo as dicas. Ó, aqui nós temos algumas instruções. Primeiro, faça um X em cada pista encontrada quando tiver certeza. Então, você vai ler todas as pistas e quando você tiver certeza, você vai marcar um X, tá? Isso serve para você não se perder. Depois, você vai preencher nas linhas do quadro, essas linhas vazias aqui, as informações encontradas. Aqui você vai ver qual é o nome dessa criança, tá? A matéria preferida e embaixo o esporte que essa criança pratica. Ao terminar, leia as pistas, conferindo as informações. Então, depois que você preenche tudo, chegou a hora de você conferir, saber se realmente está certo. Então, você vai ler tudo novamente. Aqui nós temos 9 pistas, tá? 9 pistas, você vai seguir para você poder conseguir responder, tá bom? Essa questão, esse desafio, eu vou deixar você fazendo sozinho, tá? E amanhã nós vamos corrigir na correção. Vamos ir para o número 1 de casa. Chegou o nosso dever de casa. Você vai marcar todos os exercícios dessa página. Número 1, número 2 e também o número 3, tá? Vamos começar pelo número 1. No número 1, aqui nós temos uma sequência de flores, tá? Nós temos 2 flores laranjas, 2 flores lilás, né? Nós temos de novo laranjas e as cores lilás, certo? Então, aqui nós temos uma sequência. O que você vai fazer? Na letra A, você vai contornar o motivo da sequência. Lembra que nós fizemos em aula? Então, lembrando que o motivo é a sequência que sempre se repete, tá? O que repete, você vai marcar, você vai contornar, bom? Em cada motivo, há quantas flores? Depois que você contornar o motivo, tá? Você vai responder para mim, você vai colocar a quantidade das flores laranjas e das flores roxinhas, e eu falei lilás. Na letra C, se desenharmos uma sequência com 12 flores, tá? Quantas flores laranjas haverá? Tia Vanessa, é difícil? Não é difícil não. Se for preciso, você pega, continua desenhando aqui até você completar uma sequência com 12 flores, tá? Não se esqueça de respeitar as cores. Número 2, observe a sequência a seguir. Nela estão faltando alguns elementos. Aqui nós temos uma outra sequência, não é igual a essa que está aqui em cima, tá? O formato das flores e as cores são as mesmas, mas, tá? São sequências diferentes. Então, você vai analisar e você vai ver qual é a florzinha que está faltando aqui. Será que é a florzinha laranja ou será que é a florzinha roxa? Presta atenção. Aqui nós temos algumas questões também que você vai responder, tá? Número 3, nós temos uma outra sequência, mas é uma sequência diferente, tá? Nós temos uma sequência com os pontinhos.
Perceba que na figura 1 eu tenho quantos pontinhos? 3. Na figura 2 eu tenho quantos pontinhos? Eu tenho 2 pontinhos. Aqui eu tenho 5 pontinhos. Se na primeira figura eu tenho somente 3 pontinhos e na segunda eu já tenho 2 pontinhos, então quantos pontinhos aumentaram em relação à primeira figura? Em relação à terceira figura, quantos pontinhos eu tenho a mais? Em relação à quarta figura. E logo em seguida você vai responder, tá bom? Olha, a nossa aula hoje ficou longa, né? Acho que foi a maior aula que a tia Vanessa já gravou, tá? Gente, ó, um beijo e amanhã nós estaremos de volta, tá?